Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor David Moraes. E hoje a gente dá continuidade à aula de tensões combinadas da disciplina de resistência dos materiais. Na última aula a gente ficou de resolver um exercício relacionado a tensões combinadas. A gente viu que o cálculo de tensões combinadas envolve uma sequência de passos. Primeiro, selecionar uma seção transversal em que se quer calcular as tensões. Segundo, calcular os esforços internos nessa seção. Terceiro, cálculo das tensões relacionadas a cada um desses esforços internos calculados. Quarto, superposição das tensões. E quinto, representação do estado de tensões. O exercício que a gente vai resolver hoje está disponível nas nossas plataformas em que a gente tem disponibilizado o conteúdo online. É o exercício 53 da nota de aula produzida aí pelo professor Cedrais, inclusive um agradecimento especial ao professor Cedrais lá da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, a questão, o exercício de fixação 53, ele pede para a gente determinar o estado de tensões no ponto A. Então, o primeiro passo praticamente já está dado, a questão já fornece a seção transversal em que a gente deve calcular, que é a seção transversal que passa por esse ponto A. Vamos agora então para o segundo passo, que é determinar os esforços internos. Perceba que a gente está tratando de um elemento estrutural 3D. Então a gente vai utilizar 6 equações de equilíbrio para calcular esses esforços internos. Somatório das forças em x, y e z e somatório dos momentos em x, y e z. Vamos então observar cada plano para que a gente possa observar melhor quem serão essas forças internas. Começando aqui pelo plano XY, o que é que a gente observa? A gente tem força X, força sendo aplicada no eixo X. A gente tem força sendo aplicada no eixo Y. E perceba que essa força Y ela tem um braço de alavanca de 250 milímetros que vai gerar uma rotação no eixo Z, um momento no eixo Z. De maneira que as forças internas em X, Y e o momento em Z já não serão nulas. Vamos continuar observando aqui os outros planos. Observando agora o plano XZ, o que é que a gente observa? Aquela mesma força lá sendo aplicada em X, em Z eu não tenho nenhuma força sendo aplicada. Então, força interna no eixo Z a gente sabe que vai ser nula aqui na seção no ponto A. Outra coisa interessante de se observar é que essa força X tem um braço de alavanca de 80 milímetros que vai gerar rotação no eixo Y. O momento Y vai ser igual justamente a essa força vezes o braço de alavanca. E finalmente, quando a gente observa aqui o plano YZ, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aquela mesma força atuando em Y e ela tem um braço de alavanca de 80 milímetros que vai estar gerando uma rotação. Para resumir então, a gente vai ter força atuando em X e Y, em Z a gente vai ter uma força nula, força interna nula na seção que passa pelo ponto A, e aí a gente vai ter momentos tanto em X, quanto em Y, quanto em Z. Vamos agora aplicar as equações de equilíbrio e determinar esses momentos. Vamos agora então calcular esses esforços internos na seção A, considerando as 6 equações da estática para um elemento estrutural em 3 dimensões. Então, somatório das forças em X igual a zero. Quais são as forças que a gente tem em X? A força em X interna na seção A, positiva, menos a força de 300 newtons, negativa, tudo isso igual a zero. Portanto, a força interna no eixo X vai ser igual a 300 newtons. Seguindo aqui a mesma lógica para os eixos Y e Z,
a gente vai ter que a força em Y vai ser igual a 200 newtons e a força em Z, como a gente já havia antecipado, a força em Z vai ser igual a zero, porque eu não tenho nenhuma força sendo aplicada no eixo Z. Dando agora destaque para as equações de momento, a gente tem o seguinte: no somatório dos momentos em X, a gente tem uma força de 200 newtons que está gerando um momento no sentido anti-horário. Então ela entra positiva nas equações de equilíbrio. A gente vai ter o momento em X mais 200 vezes o braço de alavanca, tudo isso igual a zero. Então o momento em X na seção A vai ser igual a 16 Nm. Seguindo aqui a mesma lógica no eixo Y, a força do eixo Y está gerando um momento no sentido horário. Então a gente vai ter momento em Y menos 300 vezes braço de alavanca 0,08, tudo isso igual a zero. Momento em Y vai ser igual a menos, o contrário aqui, né? Em X do negativo, em Y positivo, mais 24 Nm. E no eixo Z, a gente vai ter no eixo Z essa força de 200 newtons vai estar gerando um momento no sentido horário. Então a gente vai ter 200 vezes o braço de alavanca 0,25, tudo isso igual a zero. Então o momento no eixo Z vai ser igual a 50 Nm. Então agora que a gente já calculou os esforços internos, a gente pode atribuir a cada esforço interno uma tensão. Para isso a gente só precisa ter o seguinte cuidado: de acordo com o esforço interno em que eu estiver analisando, a gente vai ter situações em que o ponto A vai estar na extremidade da seção, portanto, se ele está na extremidade, a tensão normal de flexão vai ser máxima e a tensão cisalhante de esforço cortante vai ser nula, como a gente discutiu na última aula. E em outras situações a gente vai ter justamente o contrário. O ponto A vai estar na linha neutra e, portanto, a tensão cisalhante vai ser máxima e, por estar na linha neutra, a tensão normal de flexão vai ser nula. Então é preciso a gente ter esse cuidado na hora de analisar, na hora de estudar as forças internas, as tensões relacionadas a cada uma das forças internas. Então, vamos lá, vamos analisar cada uma das tensões. Começando pelo plano XY. No plano XY, a gente percebe que a gente vai ter uma força normal gerando uma tensão de compressão, consequentemente uma tensão negativa. E a gente vai ter, como a gente havia calculado, um momento aqui no eixo Z. Como o ponto A está aqui na extremidade da seção, então eu vou ter tensão normal de flexão máxima e tensão cisalhante de esforço cortante nula. Portanto, a gente vai... E vocês observem que pela deformação da viga, a gente vai ter em cima uma zona de tração e embaixo uma zona de compressão. Então a gente vai ter, resumindo aqui no plano XY, a gente vai ter uma tensão normal de compressão devido à força em X e a gente vai ter uma tensão normal de flexão positiva devido ao momento no eixo Z. Passando agora
para o plano YZ, a gente também calculou um momento aqui no eixo Z. E o que é que esse momento está fazendo? Ele está torcendo a seção transversal. Esse momento ele está torcendo a seção transversal num sentido anti-horário. Então, a gente vai ter na seção transversal que passa pelo ponto A um momento torsor positivo e, consequentemente, a gente vai ter uma tensão cisalhante devido à torção positiva nessa seção transversal. Quando a gente passa agora para o plano XZ, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber que, embora haja um momento atuando aqui no eixo Y, como o ponto A está exatamente na linha neutra no plano XZ, então a tensão normal de flexão nesse caso vai ser nula. Como a gente também não tem uma força atuando no eixo Z, então a tensão cisalhante de esforço cortante também vai ser nula. No final das contas, para essa situação a gente então só vai ter 3 tensões. A gente vai ter 2 tensões normais, uma tensão normal no eixo na força, devido à força em X, e uma tensão devido ao momento no eixo Z de tração. A gente vai ter essas 2 tensões normais e a gente vai ter apenas uma tensão cisalhante devido à torção provocada aí pelo momento no eixo X. Vamos agora calcular essas tensões. Então agora ficou fácil para a gente poder calcular essas tensões. A gente viu que de tensão normal a gente só vai ter a tensão devido à força X sobre a área, e como ela está causando compressão, ela vai ser uma tensão negativa, mais a tensão normal de flexão, como ela está na zona de tração, ela vai entrar positiva no cálculo. Então a gente vai ter que a tensão normal resultante vai ser igual a menos 300 dividido pela área, π, vezes o raio ao quadrado, mais o momento em Z, que a gente calculou igual a 50, vezes a distância em relação à linha neutra, que é o próprio raio, dividido pelo momento de inércia. O momento de inércia de uma seção circular, I vezes 0,02, I vezes raio à quarta, tudo isso dividido por 4. Já a tensão cisalhante, a gente viu que a única tensão cisalhante que tem é uma tensão de torção. E esse momento torsor aqui é justamente a torção está acontecendo, como a gente vê, no eixo X. Agora perceba que o momento torsor em X deu negativo, ou seja, o vetor do momento torsor está saindo. E quando a gente tem uma torção em que os vetores de torção estão saindo, a gente vai ter uma tensão positiva. De maneira que a tensão cisalhante vai ser igual ao momento torsor em X vezes um raio dividido pelo momento polar de inércia, π vezes 0,02 a quarta, tudo isso dividido por 2. Nesse caso, a gente tem então que as tensões resultantes são as seguintes. A tensão normal resultante vai ser 7,72 megapascal e a cisalhante resultante vai ser 1,27 megapascal. Finalmente, a representação no cubo de tensão vai justamente
mostrar o que está acontecendo. A gente tem uma tensão normal positiva, então a gente vai ter no ponto A um elemento cúbico diferencial submetido à tração e também submetido a uma tensão cisalhante positiva. Isso daqui vai ser importante para os assuntos da próxima aula, quando a gente vai estudar a representação dessas tensões em um diagrama conhecido como círculo de Mohr. Então fiquem ligados nos próximos vídeos e até a próxima. Se tiverem alguma dúvida, basta entrar em contato através dos comentários ou das plataformas que a gente já tem disponibilizado os demais conteúdos. Então, minha gente, tudo de bom, bons estudos para vocês e aproveitem bastante para aprofundar-se na análise de estruturas através do estudo de tensões combinadas. Até mais!